Flamengo está próximo de anunciar mais um reforço para segundo semestre desta temporada. Thiago Almada está na mira do Fla e veja a reação da imprensa. E já pisando então um pouquinho no futebol brasileiro, mas pegando esse gancho da seleção da Argentina, a informação de momento é que o Flamengo entrou na disputa com o River Plate pela contratação de Thiago Almada, justamente jogador da seleção argentina e do Atlético de Madrid. Para você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Jovem Pan Esportes, o diretor de futebol do Flamengo falando sobre essa situação. Diz o seguinte, abre aspas, falaram que o River Plate fez uma oferta por ele agora, mas será que isso é verdade, que ele vai para lá? Eu não tenho essa certeza. O Almada é um dos, entre outros vários jogadores que cabem no Flamengo. Agora, para vir, precisa ter condições para isso. Não podemos mais gastar 40 milhões de euros, pois isso não é sustentável para o clube. Não vamos mais contratar só por conta que alguém quer que alguém quer que contrate um tal jogador. Como que vamos contratar sem ser pedido do treinador? Isso não quer dizer que o jogador é ruim, não estamos desmerecendo. Eu tenho que ouvir o treinador antes de tudo. Fecha aspas para José Boto. Mauro César Pereira, o que se tem de informação sobre essa situação, sobre Thiago Almada, nome ligado ao Flamengo? Seria uma boa contratação para o Flamengo? Se encaixaria no que o Flamengo precisa hoje? Até o José Boto falando, não é saudável sair contratando por milhões e milhões de euros. Mas é bom fazer a pergunta também. Se encaixa no que o Flamengo precisa? É uma necessidade do Flamengo? Mauro, suas informações e, claro, suas opiniões também sobre essa situação. O técnico pediu um meia, ele é um ótimo jogador, evidentemente, se puder contratar, excelente. E houve, de fato, a semana passada, a tentativa do Flamengo. O Flamengo entrou nessa disputa aí pelo jogador. Pelo que eu apurei, teria até um acordo bem encaminhado com o empresário do atleta, ou seja, números bem recebidos. O Atlético de Madrid liberou o Saúl, né, foi uma negociação, e vendeu o Samuel Lino para o Flamengo. O Atlético teria mais interesse em negociar com o clube brasileiro do que com o River Plate, pelo histórico, já conhece o Flamengo, está recebendo tudo direitinho, sabe que não vai tomar calote e tal. Então tem esse aspecto também, mas existe algo muito mais importante que qualquer outro ponto, que é o jogador. O que ele quer? Lembrando que o Almada, ele estava aqui nos Estados Unidos, não aqui em Atlanta, mas estava aqui nos Estados Unidos. Então, aqui, me lembro qual era o time dele, o Luiz Araújo jogava aqui, no Atlanta United. O Almada não me recordo agora. Acho que sim, né? Acho que era isso. Mas enfim, ele jogava aqui na Major League Soccer, e o Botafogo contratou na época o John Textor, mas já com a promessa de que ele faria um período de 6 meses do futebol brasileiro, com a chance de ganhar a Libertadores, ganhou além da Série A, e depois seguiria para o Lyon, que era o outro clube que ele tinha, né, na França. Então ele tinha a promessa de ir para o futebol europeu. De lá já foi vendido para o Atlético de Madrid. Ele vai querer voltar para a América do Sul? E agora não seria por 6 meses, seria por anos, né? Talvez para sempre. Esse é o ponto. Mas e o River Plate? Bem, aí tem uma vantagem, o River Plate é da Argentina, ele é argentino, seria voltar para jogar num time grande, um time importante do seu país de origem. Ele quer voltar a morar no Brasil, no Rio de Janeiro, aí depende do jogador. Esse é o ponto. E o jogador, evidentemente, não deve tomar nenhuma decisão antes do jogo de amanhã e do jogo de domingo, caso vá à final. Imagina se o Almada faz uma ótima partida contra a Inglaterra, entrando durante o segundo tempo, por exemplo, e aparece bem na final e sai com uma imagem altamente positiva dessa Copa do Mundo e abrindo oportunidades na Europa. Dificilmente ele vai querer voltar para a América do Sul, creio eu. Mas se porventura ele não tiver propostas, Atlético tiver interesse em vender, aí talvez voltar para a América do Sul, seja para a Argentina ou para o Brasil, pode passar a ser a opção para ele. Mas antes do jogo de amanhã, e talvez domingo, se a Argentina for a decisão, me parece que dificilmente alguma coisa vai acontecer e o jogador vai tomar qualquer decisão. Não faria sentido nenhum, seria até uma tolice, né? Ele se precipitar, faltando poucos dias para ter uma ideia mais clara do que o mercado vai dizer para ele. Se vai dizer nada ou se vai dizer, olha, tem aquele clube querendo contratar, porque ele conseguiu se destacar na final da Copa do Mundo ou mesmo na semifinal. Perfeitamente. Mauro César Pereira trazendo informações e opiniões sobre essa questão do Almada, o Flamengo entrando na disputa com o River Plate pela contratação, se é uma necessidade para o Flamengo hoje e como que se encaixaria também nesse time do Flamengo. Então, necessidade talvez não seja, mas acrescentaria demais, né? Sim, o Almada jogaria em qualquer time do Brasil, ele foi um diferencial importante, ele e Luiz Henrique mudaram completamente a cara do Botafogo, naquele time que foi campeão brasileiro, ele da Libertadores, é um jogador de nível muito alto, realmente né? Tanto que está numa seleção como a da Argentina, onde, se não é um protagonista, sempre participa intensamente, é um jogador que tem um nível realmente muito alto, trabalha no meio campo em várias posições, é um cara que chama a bola, chama a responsabilidade, mas há o fator de tomar cuidado com as finanças. O Flamengo demorou muito para se acertar financeiramente, e não dá para sair dando tiro, né? Tal história do... Eu não quero, mas talvez eu quisesse ter uma Ferrari. Mas eu não teria dinheiro para isso, como é que eu vou fazer? Não, mas eu vou comprar. Não é assim que se faz, né? Você não tem dinheiro para uma Ferrari, Flávio? Talvez tivesse, mas não vou usar com isso. Quando nem sei quanto custa uma Ferrari. Mas a verdade é que tal. Mas eu quero dizer, digamos, você tem um sonho de consumo muito grande. Você não vai enfiar o pé, pô. Tem que tomar cuidado. Sim. E o Flamengo já tem um elenco maravilhoso, que dá para brigar por tudo no futebol brasileiro. Então, se puder, se for uma operação onde não vá colocar em xeque tudo aquilo que o Flamengo teve de estabilidade, é lógico que seria um reforço espetacular. Seria legal ter o Almada de volta ao futebol brasileiro. Mas gosto muito dessa ideia de ter consciência do que você está fazendo, né? Que é o pés pelas mãos pode custar muito caro. E
e hoje eu conversei com algumas pessoas do Flamengo, que eu estou aqui meio desligado dessa questão de clube, né? E me confirmaram, de fato, até outros colegas estão publicando também isso, que o Flamengo entrou no páreo para ter o jogador. E tem gente dizendo, inclusive, que o Flamengo já teria um ok do jogador. Pelo que eu entendi, o empresário do jogador já sinalizou positivamente para o Flamengo. E o Atlético de Madrid gosta da ideia de negociar com o Flamengo e não com o River Plate pelo histórico. Teve a negociação do Saúl, que foi liberado, né? E teve o Samuel Lino, que custou 25 milhões quase de euros, e o Flamengo está pagando direitinho. Ou seja, já conhece o clube, então para o Atlético sinalizou para o Flamengo que, olha, negociar com você, beleza, eu topo, mas depende do jogador, né? A grande questão é, o Almada só foi jogar no Botafogo porque o dono da SAF na época tinha um time na França e falou para ele, bonitão, você está aí... Ele jogava aqui, né, no Atlanta. Uhum. Você vai sair dos Estados Unidos, da Liga Recreativa, e vai jogar 6 meses uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. Libertadores, ele sabe o que é um argentino, porra, sabe da importância para nós na América do Sul. Com chance de ganhar, porque o time é bom, né? Estou trazendo o Luiz Henrique, que é um jogador muito bom também, de seleção, e temos fulano, ciclano e beltrano. Vamos tentar ganhar isso aqui. Depois você vai jogar no Lyon. Vou te levar, eu sou dono do Lyon, vou te levar para a França. Na França, não está na Europa, cara. Abriu a porta, né? E foi o que aconteceu. Ele foi, tanto que quando o Botafogo perde para o Pachuca no Mundial de Clubes, ele dentro do campo já fala muito obrigado, já estou saindo e tal, e já foi para o Lyon. E lá ele é negociado com o Atlético de Madrid. Então, assim, ele quer voltar para a América do Sul, porque ele só aceitou sair dos Estados Unidos, jogar no Brasil, sabendo que era uma passa. Ele e o Luiz Henrique, de 6 meses, que é algo que, evidentemente, o River não vai oferecer a eles isso, nem o Flamengo. O River tem a questão de ser o país dele, né? É voltar para a Argentina. Será que ele vai querer voltar para o Rio de Janeiro, para o Brasil? Isso não se sabe. E aí tem uma grande interrogação, acho que é muito precoce qualquer palpite que se dê, que é o seguinte, depois de amanhã, ele jogou bem, né? Eu achei que ele jogou bem, não sei se vocês concordam. Entrou bem no jogo. Entrou bem. Não vinha entrando e entrou bem. Ele perdeu o terreno durante a Copa, né? Perdeu posição, mas ele entrou bem no jogo. Ele foi o cara que mais levou perigo, mais criou. Né? E a jogada do terceiro gol é com ele, inclusive. Ele participa. Ele vai jogar? Não sabemos. Vai que ele entra agora na quarta-feira e joga pra cacete. Então, assim, qual a perspectiva que ele tem de mercado? No próprio Atlético, né? O Simeone está lá vendo o jogo, né? Ou em outro time. De repente ele come a bola, os caras falam, não vamos vender porra nenhuma, cara. Vamos ficar com esse cara que um pouco de paciência que ele vai... Ou um outro time se interessar. Porque, claramente, o objetivo dele era ir para a Europa. Quando ele sai dos Estados Unidos para o Botafogo, que foi uma ponte, né, para ele jogar no futebol europeu. Então, tem a questão do convencimento. Tem que convencer o jogador. Eu acho que é impossível convencê-lo sem o desfecho dessa Copa do Mundo, que a gente não sabe se ele vai terminar em alta ou em baixa. É diferente do Danilo do Botafogo, que não jogou praticamente. Então, se imaginava o Danilo se destacando na Copa e podendo voltar para a Europa. Ele não teve oportunidade. E pode ser que não pinte nada bom para ele na Europa, em função disso. Que a Copa do Mundo, bem ou mal, né? É uma vitrine, né, cara? Pô, que ele não teve essa vitrine. E o Almada pode ter. Então, o Flamengo, de fato, entrou no páreo, procurou o Atlético, procurou o empresário do jogador, está conversando, além do River, mas ainda é um pouco cedo para... É impossível, na verdade, como eu falei, qualquer tipo de previsão, porque depende do jogador. E o jogador agora não está pensando nisso, né, cara? O cara está pensando no jogo, e é lógico que ele sabe. Vamos ver o que vai acontecer e o que vai aparecer para mim. Então, tem que ter um pouco de paciência. Tanto o River Plate quanto o Flamengo, né? Teve gente que deu ali o River como fechado, mas a coisa ainda não está nesse estágio. Saiu a notícia que o Flamengo já definiu o seu camisa 10, que ele vai atrás na Europa no meio do ano e que o jogador é sul-americano. O Flamengo está conversando com o jogador e com o staff do jogador antes de conversar com o clube. Mas, o que muita gente anda falando aí nos bastidores é que esse jogador pode ser Thiago Almada, hein? O Almada, que jogou muito no Botafogo, voltou para a Europa, é alvo aí de alguns clubes brasileiros, o Palmeiras, inclusive, já foi atrás do Thiago Almada e pode ser o nome escolhido pelo Flamengo para ser o substituto do Arrascaeta, né? Porque o Carrascal foi uma baita decepção, um jogador que por enquanto não entregou nada no Flamengo, que já mostrou que não pode ser o substituto do Arrascaeta, então o Flamengo já tem um camisa 10 no radar, já está negociando, é sul-americano que joga na Europa. E nos bastidores o burburinho é que pode ser Thiago Almada. Ou seja, o Flamengo vai atrás de um substituto para o Arrascaeta, algo que a torcida sempre pediu, mas também ainda precisa de um atacante. O Flamengo também precisa de um atacante, um jogador que faça gol
para ser ali um substituto do Pedro. Um substituto do Arrascaeta, um substituto do Pedro. Tudo indica que o Flamengo também vai atrás de um atacante, ou seja, deve abrir os cofres aí na janela do meio do ano.